Bom dia, amigos. Dando sequência ao nosso trabalho de oração pelo Brasil, hoje a gente retoma o nosso calendário normal a partir desse mês de agosto e vamos falar sobre um assunto importante, que é a Inconfidência Mineira, do ponto de vista espiritual e utilizando desses acontecimentos e dos ideais que estavam por trás desse movimento para poder fazer a nossa oração. Então vamos lá. Confidência Mineira, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 14. Por esse tempo, final do século XVIII, no reinado de Dona Maria I, o Brasil sofria o máximo de vexames no que se referia ao problema da sua liberdade. A capitania de Minas Gerais, que se criara e desenvolvera sob a carinhosa atenção dos paulistas, era então o maior centro de riquezas da colônia, com as suas minas inesgotáveis de ouro e diamantes. Então a gente já começa a compreender por que o movimento ocorreu em Minas, porque lá era o principal foco de produção mineral do país e sofria com alguns problemas, que a gente vai ver agora. Neste período, era grande a extração de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado acabava nos cofres portugueses. Aqueles que eram pegos com o ouro, entre aspas, ilegal, ou seja, sem ter pago o imposto, sofria duras penas, podendo até ser degradado e enviado à força para o território africano, nesse site aí sobre história. Então, um dos grandes problemas de exploração oficial dos mineradores era a questão do quinto, que era o imposto compulsório, onde deveria ser passado 20% de toda a produção para a coroa portuguesa. É claro que isso gerava uma insatisfação, mas o problema não era só esse. Com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas. Mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíam as cobranças. Nesta época, Portugal criou a derrama. Esta funcionava da seguinte forma: cada região de exploração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, ou seja, 1.500 quilos por ano, para a metrópole. E quando a região não conseguia cumprir estas exigências, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem os pertences até completar o valor devido. Então perceba a situação como ela beirava realmente o absurdo. Com a exploração grande, a quantidade de ouro diminuía. Passou-se então a exigir uma taxa mínima, uma cota mínima, que era esses 1.500 quilos. E quando não alcançava esse valor, as famílias tinham suas casas invadidas, independentemente de trabalhar ou não com mineração, para que seus bens fossem confiscados até atingir esse valor. Ou seja, era uma exploração realmente muito grande. Por isso que era um terreno fértil para germinar a questão da revolta contra essa situação. E aí então Humberto de Campos retoma: por toda a capitania mais rica da colônia, desdobram-se quadros dolorosos da miséria do povo, esmagado pelos impostos de toda a natureza. As coletividades de trabalhadores, conduzidas à ruína pelo malogro das minerações, não conseguiriam suportar por mais tempo semelhantes vexames. Em Minas, porém, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. Intelectuais distintos se sentem compenetrados da maioridade da pátria, que, ao seu ver, poderia tomar as rédeas dos seus próprios destinos. Por isso até que eu coloquei essa carta do tarô, que é o carro, significando tomar as rédeas do destino, porque era o ideal que essa elite intelectual, que já estudava as ideias de Rousseau, como a gente vai ver no próximo slide, tinha, que o Brasil já estava maduro para se libertar de Portugal, proclamar a independência e assim conduzir os próprios destinos. Então eles passaram a elaborar todo um plano de ação para atingir esse objetivo. Iniciam-se os esboços da conspiração. Depois de algumas conversações em Vila Rica, das quais, entre muitos outros, participaram Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga, conversações em que foram adotadas as primeiras providências, a infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se, através de todos os elementos da capitania, no que ela possuía de mais representativo. Embriagados pela concepção da liberdade política, mas dentro dos seus triunfos literários, afastados das realidades práticas da vida comum, os intelectuais mineiros não descansaram, idealizaram a república, organizaram seus símbolos, multiplicaram prosélitos das suas ideias de liberdade. Então eram inspirados nessas ideias aí de Rousseau, que está na foto,
já tinha havido a independência dos Estados Unidos, que foi um marco, né, foi a primeira colônia americana a se libertar, e as ideias iluministas de Rousseau, liberdade, igualdade, fraternidade, que também inspiraram a Revolução Francesa, inspiraram todo esse movimento também. E eles passaram a divulgar isso e através de pessoas que eram enviadas para as mais diversas regiões do país para buscar adeptos ao movimento. Porém, no momento psicológico da ação, os delatores, a cuja frente se encontrava a personalidade de Silvério dos Reis, português de Leiria, levaram todo o plano ao Visconde de Barbacena, então governador de Minas Gerais. O governador age com prudência, a fim de sufocar a rebelião nas suas origens, e expedindo informes para que o vice-rei Luís de Vasconcelos efetuasse a prisão do Tiradentes no Rio de Janeiro, prende todos os elementos da conspiração em Vila Rica. Aberta a devassa e terminado o vagaroso processo, são condenados à morte todos os chefes já presos. Então houve essa delação, pessoas que comunicaram o fato às autoridades e todos foram condenados à morte, né, os chefes. Outros sofreram penas menores. Posteriormente, no dia seguinte, a dura sentença era modificada. Dona Maria I, que ainda era rainha de Portugal, havia comutado anteriormente as penas de morte em perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção do Tiradentes, que teria de morrer na forca, conservando-se o caráter insepulto, o cadáver, aliás, insepulto e esquartejado, para escarmento de quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão, no instante em que seu corpo balança, pendente das traves do cadafalso no campo da Lampadosa. Mas nesse momento Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Então a rainha fez o quê? Ela fez a comutação das penas. Reduziu as penas para os outros chefes do movimento, fazendo banimento para eles, mas tinha que pegar um para servir de exemplo. E o Tiradentes, que era considerado o líder maior, foi enforcado então para que não houvesse mais traições, entre aspas, à coroa portuguesa. Mas pelo seu idealismo, por todo o sua dedicação em querer transformar o Brasil para algo melhor, ele foi então recebido por Ismael, reconhecendo o esforço que ele edificou. E Ismael disse isso aqui para ele: "Irmão querido", exclama ele, "resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio, surges para espargir bênçãos sobre a terra do Cruzeiro em todos os séculos do seu futuro. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra." Então, ao tempo em que ele consolou Tiradentes, ele explicou que o que aconteceu com ele, essa morte violenta, foi cumprimento da lei de causa e efeito em razão dos erros que ele cometeu em existência passada como inquisidor, e também explicou que futuramente o Brasil naturalmente se tornaria independente, como a gente vai ver nas nossas orações das próximas semanas. E como o movimento todo da Inconfidência foi um movimento de idealismo, eu trouxe aqui uma mensagem de Emmanuel que fala sobre isso. Mocidade é a primavera de sonhos. Todavia, se a primavera de sonhos não se enobrece no trabalho digno, todo o nosso idealismo será simplesmente um campo de flores mortas. Se te encontras na hora radiante da juventude, não te esqueças que o tempo é nosso julgador implacável. A plantação de agora será a colheita depois. Nossas esperanças, dia a dia, se materializam nas obras a que nos destinamos. A lei será sempre lei. Povoam-se e despovoam-se berços e túmulos, para que o Espírito, divino caminheiro, através da mocidade e da velhice do corpo terrestre, desenvolva em si as asas que o transportarão aos cimos da vida eterna. Assim, se realmente procuras a felicidade incorruptível, confia teu coração e tua mente ao Cristo renovador,
a fim de que, jovem de hoje, te faças amanhã o caráter sem jaça que lhe refletirá no mundo a divina vontade. Então o idealismo, Emmanuel alerta que deve ser o idealismo cristão, o idealismo sempre junto do método evangélico de conduta. Então esse vai ser o foco da oração, inserir no campo do Brasil o idealismo cristão, a fim de que os brasileiros sejam inspirados a tomar as rédeas da nação, em todos os setores, sempre mediante o método pacífico do Evangelho. Então, se a gente vai fazer esse movimento para inserir essas vibrações aí no campo do Brasil. Às 11 horas a gente inicia nosso trabalho. Muito obrigado e até lá.